Olá, irmãos. Bom dia. Efésios capítulo 5, o versículo 14, diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa, caminhando em sabedoria. Porque muitas coisas nós não conseguimos ver. Já aconteceu com você o fato de você se perguntar: como é que eu não consegui ver isso? Como é que eu me deixei enganar? Como eu pude errar dessa forma? Jesus contou uma parábola das 10 virgens e as 10 virgens, elas simbolizam, obviamente, o povo de Deus e aquele povo que pensa ser povo de Deus. Tanto que 10 são sábias e 10 não são tolas ou nécias, na versão mais antiga da palavra. O que acontece na parábola? O noivo, quando vem, que é Cristo, Jesus, quando voltar, ele encontra as 10 virgens dormindo. Pode pesquisar na sua Bíblia e você vai ver que as 10 dormem. Significa que tanto salvos quanto perdidos, e até mesmo os que professam, os que acreditam ser do povo de Deus, estarão dormindo. E o que significa estar dormindo? Significa não estar ciente do que vai acontecer ou do que está acontecendo. No entanto, ouve-se uma voz: eis o noivo. E aí, às 10 acordam. Neste caso, muitas vezes, como diz uma frase, a sabedoria vem de Deus e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas muitos chegam a acreditar que a ignorância é uma coisa boa, ou seja, você não saber. Na verdade, muitas coisas, se nós soubermos, elas podem nos atrapalhar. E o pior, podem até atrapalhar o plano de Deus. Ninguém pode frustrar, mas infelizmente muitas vezes nós podemos atrapalhar. E aí, quem sofre somos nós. Acontece até o caso muitas vezes de adiarmos. Mas Deus, com o seu poder, Ele age de várias formas. Quer ver um exemplo? José do Egito. Ele não sabia como seria o trajeto dele até o final. E também não poderia, porque eu e você, quando nós não sabemos o que vai acontecer, existe algo que nós podemos desenvolver. E aí eu respondo a pergunta de hoje. Porque muitas vezes nós não vemos coisas importantes? Porque nós precisamos desenvolver confiança. Se teve uma coisa que manteve José do Egito firme ao lado de Jesus, ao lado de Deus, foi a confiança. E você não saber o que vai acontecer, e você não saber como realmente está se desenvolvendo, você só tem uma escolha: confiar. E de fato, ao lado de Deus, não existe melhor escolha do que essa.
Porque se você não confia, o que você faz? Você desconfia. Ou se você não confia, você quer provas, você quer evidências. E todas as pessoas que fizeram isso, o que aconteceu? Eles se tornaram interesseiros ou se tornaram incrédulos. Mas a grande realidade aqui é que o texto que nós lemos hoje, ele nos chama para poder acordar. Assim como as 10 virgens foram acordadas, o texto de hoje também nos diz que chega o momento que Deus revela o que está acontecendo. Miqueias, por exemplo, 3:7 fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, está chegando o momento em que Deus vai abrir a cortina do nosso entendimento para poder ver a realidade. E chegou o momento, talvez para você aí, de acordar, de abrir os olhos. Como diz Isaías 60, verso 1, levanta-te, resplandece. Foi aqui que Paulo se referiu ao citar esse texto aqui de Timóteo, de Efésios, aos Efésios, a carta aos Efésios. Levante-se, resplandeça, porque a glória do Senhor brilha sobre você. Ele chega a dizer, se levante dos mortos. Existem 2 respostas para a nossa pergunta de hoje. Muitas vezes não conseguimos ver, porque ainda não é o momento. E muitas vezes não conseguimos ver, porque não aceitamos o convite de Deus. Porque muitas vezes ver a verdade é doloroso para muitas pessoas, mas é necessário. Então, Deus tem um plano especial para a vida de todos nós, mas em especial para a sua vida. E o plano que Ele tem para você, chegou a hora de você ver plenamente. Chegou a hora de você perceber. E aqueles que infelizmente não fazem aquilo que Deus chamou para fazer, ou que não estão do lado de Deus, estão mortos espiritualmente. Ezequiel 37 já fala do vale de ossos secos, um cemitério, pessoas que estão longe de Deus, o próprio povo de Israel, mas ao ouvir a palavra de Deus, eles ressuscitam. A mesma coisa acontece com você e comigo. Não gostaria você de despertar, de enxergar melhor do que isso? Ressuscitar. A analogia para a morte na Bíblia muitas vezes é sono. Então, espiritualmente, quando nós não estamos vendo o que devemos, estamos dormindo, estamos mortos. Mas Deus quer dar vida para você e para mim. Essa é uma das explicações para aquela frase que Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto emocionalmente, ainda que esteja morto psicologicamente, morto por dentro, viverá. Então diga hoje, Senhor Jesus, eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor, me acorde, me levante, me mostre a verdade, e Deus vai responder você. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.